Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Imersão Injeta Fácil Pro. O tema de hoje é O Médico do Futuro Começa Hoje. Legalize, estruture e prospere. O tema é para você, médico, que quer construir um negócio de sucesso, uma empresa sólida, com estrutura e funcionamento eficaz. Bom, estamos aqui hoje, com duas pessoas expertas no mercado que construíram a autoridade, vem se posicionando e transformando muitas empresas e clínicas médicas. Vou apresentar, estamos aqui com Daiane Dutra, sanitarista, especialista em gestão de clínicas médicas, auditora em saúde e idealizadora do projeto Gestão de Injetáveis, com mais de 600 clínicas aprovadas, e também com Cristiane Terra, especialista em projetos arquitetônicos para a área da saúde, consultora sanitária e sócia da C2+ Arquitetura. Responsável pela sala modelo, onde vai acontecer toda a imersão presencial da Injeta Fácil Pro. Vamos entender, como vocês duas juntas vão construir essa imersão e vão colaborar para transformar carreiras e empresas e vidas, de médicos. Gostaria que vocês se apresentassem um pouco. Meu nome é Daiane Dutra, eu sou fundadora do método Gestão de Injetáveis. Esse método foi fundado para auxiliar os médicos a saírem um pouco só do cenário teórico e ir, de fato, para a prática, ensinando o médico esse caminho, essa trajetória, para virar a chave para os procedimentos injetáveis. Então, o médico hoje, que dedicou tanto a entender a ciência, ele agora precisa colocar tudo isso em prática. Então, meu papel é fazer com que esse médico coloque tudo em prática de forma sólida, eficaz e duradoura. Ótimo. Cris, me conta um pouco sobre essa transição de arquitetura tradicional para essa arquitetura com foco em aprovação de projetos na vigilância sanitária, que a gente sabe que é muito importante, uma clínica segura e eficaz. Como foi essa transição, como foi essa especialização? Eu comecei na área residencial, participei de algumas mostras de decoração também, e quando me deparei com um projeto de clínica de uma amiga, e ela me solicitou, Cris, faz um projeto, e eu vi quanto difícil é criar esse projeto do zero, sem ter consciência, sem conhecer a legislação, Foi quando eu conheci a Clarice, a gente foi pedir um auxílio para ela, e a partir daí a gente começou a fazer projetos na área da saúde. E assim, foi tão encantador que eu larguei totalmente. Hoje a C2 não atende mais a área residencial, a gente foca só na área da saúde. Então, assim, foi um processo de muitos estudos, A gente vem estudando, a legislação ela muda, temporariamente também. Então, assim, é uma dedicação nesse processo na arquitetura na área da saúde, que é muito importante. Muito bacana. E Daiane, me conta, como que foi esse choque para você? O que te motivou a criar a imersão Injeta Fácil Pro? O que você via que estava faltando nos médicos, sabe? Porque, querendo ou não, faculdade hoje tem aquela grade tradicional que ensina ele a ser médico. Mas para a gente prosperar, a gente precisa ser um empreendedor. Como foi para você? O que você pensou na hora de criar essa imersão? Ao longo desses 8 anos atuando na carreira médica, ajudando infinidades de clínicas e profissionais, eu observei um ponto, Os médicos, eles tinham muito medo do novo, medo de arriscar, medo de sair da zona de conforto. E aí, eles tinham muito conhecimento acumulado, mas não conseguiam colocar em práticas. Então, eu já atendi médicos com 20 anos de profissão, que sempre sonhou em tratar o seu paciente como um todo e nunca conseguiu dar o próximo passo para esse avanço. Então, a partir das dores dos meus clientes ao longo desses 8 anos, eu fui modulando essa necessidade para poder chegar nesse tão sonhado dia de poder levar à prática, onde o médico, de fato, vai ser imerso num campo, onde ele vai aprender tudo que ele precisa para colocar de fato em prática todo aquele conhecimento acumulado que não gera resultado algum. Eu falo que o conhecimento acumulado, ele não gera resultado porque o médico não consegue transformar esse conhecimento em negócio. Então, essa imersão veio com esse propósito de fazer com que esse conhecimento gere resultado e faça esse médico transformar a vida dele, a qualidade de vida dele, o investimento que ele vai fazer, retornar
com rapidez e, além de tudo, dar uma melhor qualidade de vida para os seus pacientes. A imersão de vocês tem tanto a parte, né, prática com o médico, aplicação, tanto segurança quanto processo, e clínica sem processo, sem essa tríade, né, não funciona. Então muito bacana, tenho certeza que vai ser uma imersão de muito sucesso. E agora vamos falar sobre dor do empreendedor, porque assim, empreender já é difícil no Brasil mais ainda, mas é claro que eu acredito que essa imersão vai mudar muito. Eu queria saber de vocês, por que vocês acham que os médicos têm tanto medo de agir, sabe? Tem tanto receio de investir nesse mercado de injetáveis que está crescendo, está movimentando bilhões, é um mercado que nacionalmente já movimenta bilhões de dólares no ano e só está crescendo, né? De 2004, eu vi até 2018, cresceu mais de 800% o mercado de preenchimento com hialurônico, enfim. Por que você acha que as pessoas têm receio de investir nisso? A gente tem uma especialista aqui, né, que pode começar a falar sobre o assunto de não conhecer o caminho inicial, que eu falo que é a escolha do próprio local, né, Sim, Cris? isso Conta um pouquinho importante pra gente. Tipo assim, a experiência que a gente tem dentro do escritório hoje, normalmente é o médico que ele está totalmente perdido, né? E o que a gente faz com esse médico? A gente caminha juntos o tempo todo. Então, a gente vai desde o estudo de programa de necessidades, a gente precisa entender o contexto, o que ele quer, qual procedimento ele quer oferecer, a gente estuda quais os quinais que vão influenciar no projeto. Então, dependendo do KINAI, o que ele vai oferecer de serviço, os ambientes de apoio também vão estar ligados a esse KINAI também. Então, assim, esse passo, eu acredito assim, hoje um médico, né, ele não tem tempo para ficar estudando legislação, ficar correndo atrás. Então, assim, lá na C2 a gente tem uma equipe especializada que o tempo todo ela vai te conduzindo, né? Então, por exemplo, eu quero uma sala, eu quero uma clínica com 2 consultórios. Então, o que a gente vai falar? Quantos metros quadrados são necessários? Quais ambientes de apoio? Em questão de estrutura, questão de montagem, de valores. Então, assim, é um processo, né? Eu falo assim, eu não faço o que um médico faz. Então, assim, o escritório de arquitetura ele está ali para te apoiar, para você caminhar corretamente, sem o retrabalho, né? E assim, hoje, qualquer negócio que você vai fazer, você tem que ter uma previsão, principalmente uma previsão de gastos, né? Então, é uma parte muito importante nessa montagem. Então, a gente vai desde, assim, a ajuda de locação dos equipamentos dentro da sala, sabe? Toda essa dimensão, fluxo. Então, assim, isso é muito importante, né? Então, a gente vai desde o comecinho da escolha, né, do ponto, tudo, até o alvará sanitário, que aí já entra a Dai com os processos dela. Então, assim, o que a gente faz, né, Dai? Foi uma junção. A C2 hoje, ela está na parte do projeto, né? Então, assim, a gente projeta, tem as plantas, a gente faz a parte bonita do 3D, que todo mundo ama, né? Para você conseguir agregar valor no seu negócio, claro, né? E, assim, esse processo, ele tem que ser muito seguro, tem que ter uma pessoa por trás disso. Então, assim, a Dai, ela, desde quando eu conheci, ela me encantou com esse profissionalismo dela, e ela conhece muito dessa área. Então, assim, foi uma junção, a gente na parte técnica de projeto e ela na parte de processos, né, Dai? Sim. Isso que a Cris está falando é tão importante, porque ao longo desses anos eu fui observando uma grande dor que se chama arquitetura, sabe? O médico, ele procura um profissional para desenhar, né, esse projeto, mas não se atenta às regras para isso. Então, eu já atendi uma clínica que ela investiu 600 mil em um estabelecimento que foi embargado pela prefeitura por não ter feito análise de viabilidade das atividades naquele local. Então, o médico, antes de fazer esse investimento, ele precisa ter uma pessoa que tem um conhecimento sanitário para poder auxiliar se o local é propício para aquela atividade. Então, imagina, 600 mil jogado fora. Então, essa pessoa ela teve que vender essa clínica para começar do zero. Então, atrapalhou o sonho dela, atrasou o sonho dela, dessa realização. Então, por isso que a gente fez essa junção. Conheci Cris na pós-graduação, né, da vigilância sanitária, também ela é sanitarista, então por isso que eu fiz essa união para poder resolver essa dor do meu cliente e poder mostrar para ele a importância de confiar o projeto com uma pessoa que tem esse entendimento sanitário. Então eu falo que empreender, o primeiro ponto é começar certo, e começar certo sem retrabalhos, sem investimentos desnecessários,
né? Porque eu já vi muito projeto com ambientes desnecessários, que não tem produção que se pague pelo metro quadrado, e fazer investimento de forma certa para que ele possa evoluir e empreender com saúde. Nossa, muito bacana. E assim, começar errado já começa desanimando, né? Imagina, primeiro consultório, clínica que vai abrir já embargado 600 mil, perde 600 mil. Então, assim, é muito legal de ver que vocês não só ajudam na estruturação da vida do médico, porque a escolha de um local não é só importante porque é o local que ele vai estar atendendo, mas a escolha de local define público-alvo do consultório, define todo esse ecossistema do médico, é nisso que vocês também atuam, né? Sim. Vocês entendem o desejo dele, o que ele quer, se quer trabalhar com convênio, se quer pacientes particulares, então todo esse ecossistema vocês mapeiam e trazem para ele, o que facilita muito nessa jornada do médico, né? Muito bacana. E o que é interessante dessa caminhada é o seguinte, quando você vai iniciar o projeto, o interessante são as duas partes, tanto a C2 quanto a DAI. Por quê? Aí fala assim, não, eu vou começar primeiro pelo projeto. Não, não é o primeiro projeto. Então, assim, primeiro vem o KNAI, Programa de Necessidades. Então, assim, você vai ser assessorado o tempo todo. Começar um negócio hoje, se você está fazendo um investimento alto, é muito bom você ter um respaldo, uma pessoa que você vai ligar, vai tirar uma dúvida, que vai estar do seu lado o tempo todo, né, Dai? Sim. Então, assim, é uma segurança. É a mesma coisa da gente tentar entrar numa área que a gente não tem conhecimento. Sim, é total. tão bom, eu falo assim, gente, quando eu ligo para minha contabilidade, falo, eu estou com esse problema. Ele vira e fala assim, Cris, é assim, assim, assim. Então, quer dizer, ele me dá o caminho. Eu estou totalmente perdida, mas ele está ali para segurar na minha mão. Pode fazer assim que vai dar certo, né, Dai? Sim. Então, assim, a gente conversa muito, a gente tem já os nossos clientes, né, Dai? Então, assim, a gente fica compartilhando essa dor. E é muito difícil. Não, é mesmo maravilhoso, começar. assim, porque as pessoas falam, quanto custa? Não tem um preço, porque é um investimento. Vocês agregam tanto valor, não só de ensinar, mas de cortar etapas de jornada e mostrar para eles o que não fazer de errado e o que fazer de certo. Nossa, sabe? falou Isso tudo. é aquilo, a gente Cortar um caminho. mentorias e imersões, igual as que vocês estão fazendo, vocês encurtam caminhos e pegam erros de pessoas que já erraram muito e a pessoa tá pagando para não errar. Vocês estão cortando muito tempo de jogo perdido na vida da pessoa, sabe? Então, vocês estão gerando um valor que realmente não tem nem preço, assim, o médico conseguir começar uma carreira já sabendo tudo que dá certo, tudo que não dá e tendo todos os processos claros, porque igual você falou, tem que começar junto, porque o projeto é parte do processo, que é onde você atua, na criação desse processo de uma carreira de sucesso. Muito bacana. E pegando já esse gancho, né, de custo, tem muito médico que acha, né, que regularizar é burocrático e caro. Mas vamos falar um pouco disso, né, porque igual você falou, 600 mil embargados, a Cris também já teve um caso de uma clínica, né, pelo que a gente conversou, que também até hoje está no processo. Que até hoje está no processo, anos assim, travada, porque falam que é caro, mas qual que é o preço de ter seu sonho embargado? Além de 600 mil mais o estresse. Então, o que vocês diriam para a gente desmistificar, além desses cases que já trouxeram, né? Esse custo. Eu falo que não é custo, é investimento, né? Tanto o marketing é investimento, como a estruturação, né, e a legalidade de se trabalhar tranquilo. Quanto custa a sua paz hoje de poder entender que o seu projeto está sendo muito bem conduzido ao ponto de você não ter nenhum tipo de transtorno durante toda a trajetória? Quanto custa você deitar no seu travesseiro à noite e saber que tem alguém por trás cuidando de processos que você não dá conta de cuidar? Porque você ou está dando plantão, ou você está atendendo seus pacientes, e é isso que eu prego, sabe? Médico, cuida dos seus pacientes. Dê atenção para os seus pacientes, acolhe os seus pacientes, gera a melhor experiência nos seus pacientes, deixa a parte chata comigo, deixa a parte burocrática comigo, deixa que eu tenha conhecimento, né? Tenho experiência e tenho tempo, porque eu vivo disso. Então, deixa a parte burocrática comigo e vai cuidar dos seus pacientes. A gente vai entrar com todo o processo, a gente vai chegar na tão sonhada clínica que você quer de forma legal e sem investir tanto seu tempo com coisas burocráticas. Você vai continuar fazendo o que você precisa fazer, que é um bom diagnóstico e tratar seu paciente. E assim, a gente fala muito na C2 que às vezes até conseguir o alvará sanitário, você consegue. Mas quando você tem uma equipe por trás, que dá um treinamento para sua equipe, que está preparada para receber um fiscal,
é diferente. Você trabalha, assim, seguro, né, Dai? A Dai faz esse treinamento com a equipe, então, assim, ela está ali dentro do contexto. Você não está sozinho. Então, assim, você já começa um processo corretamente e durante esse processo a gente está caminhando junto, entendeu? Então, assim, o fiscal chegou, você está com uma pasta sanitária completamente certinha, com toda a documentação, não tem por que temer, você tem todos os processos. Se acontecer uma intercorrência, a DAI já preparou para essa intercorrência. Então, assim, é tudo, gente. É questão de fluxo sujo, limpo. Isso é tudo muito importante. A segurança do médico e do paciente. Então, assim, todo mundo que está dentro daquele contexto ali tem que ter segurança. Então, o nosso papel é esse. Além de andar corretamente dentro da legislação, é preparar a clínica. Todo mundo que vai trabalhar lá vai receber esse treinamento, né, Dai? Fala um pouquinho sobre esse treinamento. Sim. Como a gente está dentro dessa imersão que é própria para os injetáveis, né, para auxiliar esses médicos que querem empreender com os injetáveis, existe uma norma técnica que ela é pouquíssimo conhecida, porque é uma norma técnica nova, que é a norma técnica 916 de 2024. Então, ela está recente, ela saiu do forno agora. Por quê? Porque a Anvisa ela verificou que muitas clínicas estavam solicitando a liberação das vias dos injetáveis, né, parenterais, e correu e criou uma norma para tirar as pessoas que estavam trabalhando na ilegalidade do mercado. Porque hoje em dia tem muito, né? Sim. E ainda é um diferencial Sim. médicos investirem e falarem que a clínica é aprovada Sim. pela Anvisa, porque o que mais tem hoje Sim. é qualquer um injetando, né? E o principal objetivo dessa norma técnica é o treinamento e desenvolvimento para trabalhar com atividades de alto risco. E lá, como eu sou sanitarista, né, eu emito esse treinamento, além de qualificar essa equipe, eu emito o registro de treinamento, né, assinado com a titulação de sanitarista, e coloco na pasta sanitária desse cliente. Qual que é o peso que isso vai ter numa fiscalização? É enorme, porque é uma clínica que se preocupou em capacitar a sua equipe, né, principalmente a equipe clínica, para poder trabalhar com uma atividade de alto risco. Então, a importância dessa norma técnica é isso, é tirar de circo as pessoas que estão trabalhando na ilegalidade e criar normas para que as pessoas que querem trabalhar da forma correta façam efetivamente da forma correta. É aquilo, né, gente? Organização é sucesso, organização gera ROI, que é o objetivo também de vocês, gerar retorno, construir uma carreira de sucesso nesses médicos. E é isso, assim, o tempo que vocês economizam na vida do médico, eu acho que já é o ouro, porque a gente vê, né, eu trabalhando com médico, eu vejo a rotina deles, assim, para aprovação de conteúdo é muito corrido. Então, acredito que só esse tempo economizado já não tem nem preço, né? Nem igual preço nessa falou, mentoria. né? O nosso papel é encurtar esse processo, né? É facilitar. O que a gente quer é facilitar e prosperar. Então, quando você começa já corretamente, é prosperar. O céu é o limite, gente, né, Dai? Sim, com certeza. Agora vamos falar um pouco sobre integração de regularização, gestão e estrutura no método, né? A gente falou um pouco sobre essa questão de segurança, enfim, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão de gestão e estruturação. Eu queria saber se vocês podem trazer um pouco mais, porque gestão e estrutura é o mais importante, né? Sem processo eficaz, não existe empresa. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dos seus insights, dessa bagagem que você adquiriu nesses anos de carreira pra gente. Sim, eu falo que o processo, ele é o coração de uma empresa. Muitos falam que é o marketing, é o financeiro, mas se não houver processo, não tem empresa. Então, uma empresa que não trabalha com processo, ela não consegue ter uma saúde financeira. E uma empresa que não trabalha com processo, ela não consegue divulgar aquilo que ela vai entregar também. Então, eu falo que o processo, ele é inicial. Eu falo que é até antes de ter o próprio negócio. Eu atendo vários médicos plantonistas, e a gente vai ter um convidado especial aqui hoje, e médicos plantonistas que ainda não possuem clínica ou consultório, mas que já estão preocupando com o processo para que quando a prática vier, de fato, na sua clínica, ele já esteja preparado para entregar com uma melhor experiência para os seus pacientes, uma coisa ordenada, uma coisa ética
e que os pacientes possam se sentir seguros dentro dessa entrega, porque eu falo que a desordem, ela gera desconfiança, né? Quantas pessoas vão em diversas clínicas e ficam em dúvida se vão fechar, se não vão, por falta de processo. Eu falo que o processo ele tem que ser até mesmo antes da abertura do empreendimento. E falando em processos também, que é muito importante, hoje, qualquer médico, qualquer clínica está sujeita a ter uma intercorrência, por exemplo, né? É ser humano, né? Pode acontecer. Então, a partir do momento que você tem aquele processo organizado também, até para você se resguardar também, né, Dai? É importante também esse processo, porque ele está validando aquilo ali que a gente tem, né? E a intercorrência pode acontecer. Então, assim, a partir do momento que você está preparado para aquilo ali também, facilita bastante. Uma coisa interessante que a Cris falou, que o que ela falou se chama rastreabilidade e segurança, que é um dos pré-requisitos também, que está dentro da norma, que obriga o médico a ter essa rastreabilidade dos processos. Por quê? Se você for denunciado, ou se o seu próprio paciente entrar com uma ação judicial contra você, você tem capacidade documental para comprovar toda a história clínica desse paciente? Eu peguei ao longo desses anos 3 processos de médicos, cada processo tinha mais de 60 páginas. E resumindo esses processos, tudo bateu em cima da rastreabilidade e segurança. Medicamentos que foram administrados sem comprovação de lote. Sem integridade de quem forneceu o ativo, porque o laboratório, por muitas vezes, não obedeceu à quarentena e vendeu medicamentos sem procedência para esse médico e ele não tinha comprovação de que essa empresa tinha licença sanitária para fornecer isso. Aí entra num processinho milionário que aí a gente volta naquele, qual que é o custo? É investimento. Não tem como. Sim. E voltando no gancho da saúde, a gente está aqui numa mentoria, numa imersão que ajuda a prosperar. Muitos médicos ficam, né, trabalhando com os médicos no dia a dia. Eu vejo, quero faturar mais, quero ter mais margem de lucro. Para você conseguir gerar, né, esse valor, você precisa gerar segurança, porque hoje em dia está todo mundo vendendo, né? A gente tem um mercado que está um pouquinho, digamos, prostituído, né, nos injetáveis, querendo ou não. Então, para a gente conseguir ter uma margem de lucro maior, tem que focar muito em experiência de cliente. Quem quer vender high ticket, segurança, beleza da clínica. Então, vocês entram nisso tudo, aumentar a margem de lucro. É muito bacana, muito legal mesmo essa a mentoria que vocês criaram. Verdade, pegar na mão. É igual uma criança. Às vezes a gente até carrega, né? É verdade. A gente não aguenta. E eu queria perguntar pra você, Cris, porque assim, é muito... eu acho que fica abstrato na cabeça das pessoas. Nossa, mas será que minha clínica tá errada? Mas tem erros muito básicos e banais que muitas clínicas têm lá e não sabe que tá errado. Então, eu queria que você trouxesse, citasse algumas estruturas, né, que tem clínicas muito comuns que inviabilizam processos e você vê em muitos projetos. Hoje, por exemplo, a vigilância sanitária, um quesito que ela pega muito é a acessibilidade. Então, é muito importante você escolher um imóvel que você já tem um banheiro acessível lá dentro. E assim, gente, cada projeto, como eu falei antes, depende de um programa de necessidades, né? Então, assim, se eu posso, por exemplo, eu posso ter esterilização dentro do meu consultório? Se for um consultório, pode. 2, não. Então, assim, não existe uma regra assim muito clara, né? Tem a legislação que a gente segue, mas a gente consegue alguns contextos para facilitar também nesse projeto. Então, assim, ambiente de apoio, como o DML, de extrema importância, o resíduo, né, do lixo, do infectante. Então, assim, faz parte do projeto essa parte. Então, assim, a gente depara com muito cliente, esse cliente mesmo que você citou, Nicole, por exemplo, foi uma clínica caríssima, que o arquiteto projetou lindo, assim, material de última geração, mas não tinha ambiente de apoio. Então, assim, não passa. E o que o cliente falou? Olha, eu quero dar um jeito de aprovar sem ter o retrabalho. Por quê? O retrabalho vai gerar o quê? Despesa. Ele vai ter que parar a clínica, ele vai ter que quebrar, ele vai ter que mexer com o pedreiro de novo. Então, assim, a gente chega num lugar desse, a gente fica triste. A gente pega, clínica interditada,
porque a vigilância foi lá, não está tudo correto. Então, assim, a gente tem que pensar em fluxos, além de tudo isso, da funcionalidade do espaço, né? E pensar num ambiente bonito. Então, qual que é o propósito da C2? Além de fazer um projeto dentro da legislação, com funcionalidade, dentro das normas, é fazer aquele ambiente bonito, aconchegante. Então, assim, claro que a gente vai caminhar de acordo com o potencial do médico, né? Tá começando agora, ou ele já, muitos clientes nossos começam com uma clínica pequenininha, ou já tá com uma clínica de 3, 5 consultórios, e são clientes nossos até hoje. Então, assim, é tão gostoso a gente ver esse crescimento, porque começou corretamente, né, Dai? Sim. Fazendo tudo certinho, os ambientes de apoio, documentação, a gente dá entrada no processo da vigilância sanitária, né, com o projeto arquitetônico. Então, assim, tem todas as regras. Então, assim, o que a gente depara muito, né, com esses erros que você está falando, normalmente, é a falta de DML, apoio de copa, quando necessário, né, o ambiente de resíduos, né, o depósito de resíduos. Então, assim, são erros que podem inviabilizar o seu processo do alvará sanitário. Muito, muito, muito interessante pensar sobre isso, né? E a gente volta naquela pergunta, qual que é mais vantajoso? Começar do zero ou readaptar? Começar do zero com uma pessoa que sabe, né, o que está fazendo. Vocês também atuam em clínicas que já estão funcionando, né? Vocês Sim. atuam, pelo que a gente conversou, também fazendo alguns projetos para manter a clínica funcionando e adaptar e melhorar e implementar novos processos, gestão e reforma para que ela não pare de funcionar, o que ajuda muito a não travar a clínica, né? Eu queria que fale um pouco disso, porque eu acho que podem ter médicos que querem implementar isso, mas têm medo de travar faturamento, de parar a clínica, de perder, ter que reagendar com pacientes. Eu queria que vocês trouxessem um pouco disso também. Isso é tão interessante, porque o que eu mais atendo hoje, eu falo assim, que o cliente ideal é o cliente que vem do zero, né? Porque você ensina o caminho certinho até a chegada do alvará sanitário e poder atuar. Mas o cliente, nem sempre ele vem com as necessidades individuais. Hoje, a maior parte dos clientes que eu atendo são médicos que atendem há mais de 20 anos no seu consultório e está expandindo, né? Está abrindo uma nova sala de procedimentos, quer implementar uma nova sala de terapias injetáveis. Então, esse cenário, às vezes, a gente consegue adaptar dentro do modelo que ele desenhou para não ter procedimentos, mas a gente consegue adaptar, mas tem coisas que a gente não consegue resolver, né? Eu falo assim, tem o plano A e o plano B. Eu sempre vou direcionar o meu cliente para o plano A, que é o melhor cenário. Mas nem sempre a gente consegue o melhor cenário. E o fiscal da vigilância sanitária, ele já sabe que não existe espaço perfeito. Né? Ele vai ver a segurança dos processos conduzidos no momento da auditoria, ele vai ver se o ambiente está limpo, se ali tem todos os documentos que comprovam a seriedade daquilo que ele entrega, e a estrutura ela é complemento desse processo que foi criado, lembra do processo, né? Então, a estrutura, por mais que suponhamos que não seja 100% conforme, mas se tiver 80% conforme, o fiscal vai ver a seriedade como um todo, né? Eu falo assim, a documentação completa, isso, né? Com tudo. Aí vem a Cris, né, Cris? Porque se a gente tem um processo bem estruturado, uma equipe bem engajada com as boas práticas sanitárias e o médico quer adaptar, expandir, às vezes a estrutura não vai atender 100%, mas a gente consegue atuar dentro do plano B, né? Que é a adaptação inteligente. Então, a Cris, ela faz exatamente isso, né? Muito bom. Para adaptar conforme o que dá para ser feito, né? Mas de forma inteligente, bem projetada. Muito bacana, até porque o processo de expansão que vai fazer o médico faturar 100 mil, 200 mil é totalmente diferente do que vai fazer ele faturar 1 milhão mês, sabe? Então, mesmo que já esteja funcionando, né? Às vezes tem médicos que trabalham com nutrologia, enfim, querem ampliar e complementar a clínica com injetáveis que dá muito retorno, então vocês também conseguem ajudar esses profissionais, o que torna ainda mais completo, né? Torna ainda mais eficaz, assim, o método de vocês. E uma coisa interessante que a gente escuta muito no escritório é o cliente chega e fala assim, não, mas o fiscal não explicou nada, ele chegou lá, pediu um tanto de coisa, não explicou nada. Gente, o papel dele é fiscalizar. Então, ele tem que chegar lá, o ambiente tem que estar pronto. Ele não tem que ensinar nada, não é o papel dele, né? Então, fala assim, mas não tem a mais.
Aham. Fica pronto, que você vai estar seguro. É né? por isso, né? Cada um no seu papel, médico sendo médico, vocês Justamente. entrando com gestão, processo, arquitetura, fiscal, vendas, marketing. Não dá Isso para fazer mesmo. tudo, porque cada coisa tem uma série de burocracias mínimas que são muito importantes, né? E aquele ditado, né, Nicole? Quem faz tudo não faz nada. Não faz nada. Exatamente. E assim, é engraçado de ver, né? A pessoa fica até sambando, assim, a gente tem que falar, calma aí, dá um passo pra trás, porque não dá pra fazer tudo. Porque a gente sabe que pessoas de alto desempenho, que estudam muito, gostam de ter conhecimento, gostam de tentar resolver, mas às vezes não é o suficiente, né? E eu queria, Dai, perguntar pra você os maiores erros que vocês já viram em clínicas de injetáveis, de processo, de gestão, de coisas que não estavam funcionando, mas que são muito comuns. Eu já citei um deles, que é a falta de rastreabilidade e segurança. A gente não dá para trabalhar com atividade de alto risco. E tem muito médico que fala assim, mas o injetável é minimamente invasivo. Gente, é invasivo. Tá enfiando Ponto. aqui, contaminou, já era. Pronto. É alto risco, ponto. Você entendeu que é alto risco, tem que ser falado para a vigilância que é alto risco. Como você vai se preparar para essa clínica de alto risco é o que importa, né? Então, o grande erro está na rastreabilidade e segurança, né? E outras coisas, falta de criação de processo, como que você quer entregar um plano de acompanhamento se você não ordenou as etapas desse plano de acompanhamento? O cliente vai ficar perdido no meio do processo, não vai ter resultado no meio do processo, vai falar que você vendeu um protocolo só para ganhar dinheiro em cima dele, e ele está com total razão, porque você fez o trabalho errado e você está impactando o resultado do seu paciente. Então, eu falo que os maiores erros são esses. E minimamente invasivo a gente vê, né? Que quando não sabe, não tem a experiência suficiente para vender protocolo e fala que é procedimento tem preenchimento que dá necrose. O que o profissional, se não tiver rastreabilidade, não tiver a segurança, vai fazer num caso desse? Sim. São processos, assim, que chegam a centenas de milhares de reais, né? Então, é muito importante uma condução eficaz e segura, que é o que vocês entregam para esses médicos. Continuando, vamos falar da C2, um pouquinho dela, né? Porque toda essa mentoria, essa imersão acontece na C2 Arquitetura. Ela tem um espaço projetado com base em todas as especificações da vigilância sanitária para vocês ensinarem esses profissionais no curso, né? O curso acontece lá, são para 12 profissionais, né? Então, assim, o lote vagas limitadas, tá no primeiro lote, então quem quiser já procura, porque são só 12. Então, eu queria que você me contasse um pouco, né, de como que esse ambiente potencializa esse aprendizado. Ver um local próprio e aprovado pela vigilância para o médico atuar. A C2 nasceu numa sala de jantar, né? Era muito engraçado. Então, assim, foi na casa da Clarice. Então, a gente sentava, fazia projetos, atendia cliente em cowork. Depois, a gente alugou uma sala bem bacana. E apareceu a oportunidade da gente fazer o nosso escritório do nosso jeito, né? Então, assim, eu vejo como é que é importante esse passo a passo, esse degrau a cada dia, né? Então, hoje, o que a gente pensou? A gente não quer só um escritório, né? Porque o escritório, a gente vai, a gente trabalha, a gente quer um showroom. Então, assim, qual que era a nossa ideia? Do nosso cliente já chegar, se sentir aconchegante na nossa recepção, que eu acho que assim, a recepção é o cartão de visita, é onde você vai impactar. E o que a gente fez? Aqui a gente fez uma área para aula prática e aula teórica. Então, a prática, né, onde a gente consegue receber 12 pessoas. Então, assim, a gente consegue fazer vários formatos. A gente fez um espaço totalmente flexível para que a gente possa atender da melhor forma. Então, o que a gente fez? Trouxe um pouco de tecnologia, televisão, tudo. E nós fizemos uma sala de aula prática, onde a gente tem 3 macas que a gente consegue atender o aluno modelo. Então, assim, o que a gente pensou? Piso, os revestimentos, bancadas, pias, as lixeiras todas sinalizadas, a cor do saco de lixo. Então, assim, você acha que é um detalhe pequeno, mas não é. Então, a pessoa, na hora que ela chega no espaço, ela já vai se adequando, né, Dai, ao como é que é uma clínica mesmo. E, ao mesmo tempo, o aconchego que a C2 traz no espaço. Eu já ia puxar o gancho para a Dai, eu acho que você já resumiu um pouco dessa pergunta que eu vou fazer, que foi o que te motivou a trazer toda essa imersão para a experiência presencial. Não digital, não online, mas presencial. Eu acho que puxa um pouco desse gancho, mas eu queria ouvir de você. Sim.
Eu sempre ensinei o caminho para o médico montar sua própria clínica de injetáveis. Mas é claro que o médico, na hora de colocar em prática, ele vai ter várias dúvidas, ele não vai ter tanta inspiração conhecendo de fato, né, no local imersivo e poder sentir, né, todo esse local, toda essa energia desse local, toda essa estratégia de locação dos móveis, de estruturação do piso, do que pode, o que não pode. Então, eu quis trazer a prática para o médico, da mesma forma que ele sente a necessidade de colocar, de ver a prática clínica, eu vi a necessidade dele conhecer a prática legal, da estruturação, do revestimento, né? Conforme a Cris falou. Mas eu quis trazer uma exclusividade, porque eu não quero 50 médicos dentro de uma sala onde eu não consigo comunicar individual com a necessidade de cada um. Uhum. Eu quero olhar para cada médico e entender a necessidade dele, qual nível ele está, para que a partir dali ele possa sair já da imersão alcançando o próximo nível. Ele vai sair com a prática, ele vai sair com a legalização, com a estruturação, ele vai sair com um plano de ação para o seu próprio negócio. Então, o médico que ou ele vai corrigir o negócio que ele tem, né, para implementar essa nova sala, expandir, ou é um médico que vai começar do zero, mas de forma certa. Então, eu sempre senti essa necessidade de ter essa prática 360 graus. Não só a prática clínica, mas a prática de estruturação, a prática dos processos legais e a prática também dos injetáveis. E assim, interessante, quando começou a surgir, né, essa ideia da imersão, que a ideia era o seguinte: a gente não quer vender só mais um curso. Sabe quando você faz aquele curso, assim, que você sai de lá toda motivada? Agora eu vou fazer, eu vou acontecer. Dia seguinte, e saindo não sabe ali, o que fazer. Aí tá, Perdida. mas eu vou começar por onde? Esse é o nosso propósito. A gente não quer entregar só mais uma imersão. A gente quer o pós também. Então, assim, o nosso intuito é esse, né, Dai? Dar essa segurança para quem vai fazer a imersão. Esse investimento vai ter retorno. Não vai ser só o oba-oba no final. Nossa, aprendi muito, estou incentivada. E amanhã, acordei segunda, como é que eu vou? Por onde vou começar? A gente vai estar para ajudar. É um negócio que dá para perceber que o propósito de vocês não é uma venda, é gerar transformação, é mudar vidas, né? Transformar negócios. E você sabe que o meu propósito é exatamente esse. O meu também, você acredita? Transformar a vida dos médicos. E é muito bom essa sensação. Quando a gente faz Gerar com valor, amor, né? Exato. Aquilo que a gente faz, a gente coloca tanto amor que a gente transforma. E aí, da mesma forma que a gente transforma a vida do médico, é o que eu quero que ele transforme a vida dos seus pacientes. Então, é uma escadinha de transformação, de hierarquia de transformação. É propósito que encontra propósito e gera algo grande, né? Sim. É bonito de ver porque cresce sozinho, uma energia que brilha sozinha, Sim. vendo vocês, assim, trabalharem com o propósito de transformar, não o propósito de só vender. Não, e dá pra de forma perceber alguma. isso. E falando um pouco, né, pessoal, sobre a imersão Injeta Fácil Pro, ela vai acontecer dia 2 de agosto, na Avenida Barbacena 600, loja 109, em Belo Horizonte, no Mediplex. Vai ser de 8 às 18h30. O primeiro lote, né, ainda está nele, vai até dia 20/6, são só 12 ingressos, 12 vagas, né, bem exclusivo, igual falaram, para realmente conseguir entender você e transformar o seu negócio. Caso você queira, né, garantir o ingresso, como que o pessoal faz para conseguir? Com quem eles entram em contato? A gente tem uma página exclusiva lá no link da bio, né? Eu vou até falar meu Instagram para quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, que é Daiane Dutra Consultoria. Lá no link tem a página, né, do Injeta Fácil Pro, que com certeza ele consegue ver toda a pauta dessa entrega e também fazer contato com um de nossos especialistas. Então, o @ é Injeta Fácil Pro, e é só Sim. entrar em contato que vão te direcionar, vão ter especialistas para tirar suas dúvidas e te direcionar sobre o evento e falar um pouco mais, né, enfim, sobre as questões que podem ainda estar pendentes. E eu queria que vocês me dessem um spoiler de como vai ser, de quais são algumas pautas, né, de como vai ser essa mentoria. Tem como vocês me contarem um pouquinho de alguns temas, assim, super quentes e essenciais para um médico de sucesso? Você vai ser imerso dentro dos protocolos mais inovadores
para trabalhar com longevidade saudável, ortomolecular, qualidade de vida, Nossa, que legal. Emagrecimento. Quero estar presente para saber mais. E além dele ter o contato com a ciência, ele vai ter o contato com os processos, com a estruturação, né, Cris? Isso, a gente vai levar um estudo de caso, a gente vai levar um projeto mesmo, a gente vai estudar esse projeto, né? Mostrando quais são os ambientes de apoio, legislação, dimensão. Então, assim, é mão na massa mesmo, né, Day? A nossa proposta é essa. E, assim, um diferencial que eu vi de vocês é que a gente vê que tem muita gente vendendo curso, ensinando e falando como faz, mas vocês mostram o que já foi feito. Tem o case, tem a prova e tem a verdade e a pessoa de sucesso, que é isso que vocês criaram. Então, já diferencia totalmente a mentoria de vocês. Não é só ensinar, é mostrar que funciona porque foi validado. Sim. O que é muito bacana. E na opinião de vocês acham que a imersão realmente transforma a vida de um médico? Eu acho que não tem nem dúvida, né? Depois de tudo isso que vocês contaram aqui. Mas vocês acham? Se não for para impactar e transformar, a gente nem coloca a mão, né? Não. Então, é realmente como eu trabalho com esse impacto, a Cris também trabalha com esse impacto, faz parte do nosso trabalho diário. A gente não ia criar alguma coisa que não fosse transformar essas carreiras médicas. Então, a gente vê muitos congressos específicos da área científica, mas o médico sai de lá e não consegue executar. Então, o nosso propósito é unir, é essa união, é essa força de vários braços fortes para consolidar essa transformação. Muito, muito legal. E eu queria perguntar para vocês, assim, um pouquinho, uma frase curta de cada uma, se vocês tivessem que resumir o maior ganho da imersão, o maior valor que vocês geram, o que vocês falariam que ela faz na vida do médico, faz na vida de quem está ali buscando melhorar, sabe? Eu vou falar nenhuma frase, vou falar 3 palavras. Qualidade de vida, planejamento e liberdade financeira e sonho realizado. Bom, eu acredito muito que segurança, acho que é uma palavra muito importante, você começar, você sentir que você está num ambiente seguro para começar. E, assim, responsabilidade. A gente estudou muito, a gente dedica muito, a gente está fazendo essa imersão com muito amor. A gente está dando o nosso melhor, né, Day? Cada dia, querendo levar novidades, querendo estudo de caso, mão na massa. A gente quer fazer esse diferencial no mercado. Então, assim, a gente está chegando para fazer um barulho mesmo e mudar a vida do médico. Eu acho que a intenção é essa. Eu tenho um médico lá em casa, então, assim, eu vejo qual que é o processo. Então, assim, além de ter a C2, a Day que caminha junto com a gente, eu tenho essa vivência, né, do processo, digamos assim. Então, assim, eu acredito que vai ser uma imersão impactante que vai transformar o profissional. Assim, e falando de fora, né, conhecendo um pouco a imersão de vocês, eu acho muito bonito e significativo esse movimento, porque acompanhando médicos no dia a dia, a gente está começando alguns projetos com médicos que saíram da faculdade, estão começando esse caminho de empreender. O mercado mudou muito. A gente está vivendo uma sociedade que está muito rápido, tudo está muito diferente. E hoje não basta só ter um diploma. É isso que as pessoas têm que entender. E tem muitos médicos ainda tradicionais que não entenderam isso, né? Que não entenderam esse movimento que está acontecendo no mercado, que não basta só ter um diploma. Você precisa de processo, você precisa ser um empresário. Empresário mesmo. Saber tudo. E eu acho que vocês ensinam o médico a ser um empresário, que falta muito, infelizmente, né, nas faculdades, porque o mercado mudou e, infelizmente, a grade ainda não acompanhou isso. Vocês entraram para transformar e ensinar o que falta para a pessoa prosperar, o que é muito legal. Sabe qual que é o pré-requisito para o médico participar dessa imersão? Aprender a aprender. É isso. Porque ele precisa aprender o que ele não aprendeu na faculdade, o despreparo que esses médicos estão sendo imersos num campo de negócio é gritante. Então, ele precisa só aprender a aprender, porque lá ele vai tirar todo esse aprendizado que ele não teve lá atrás para colocar em prática. Eu acho que é tirar aquela viseira mesmo, sabe? Enxergar uma nova realidade, uma nova oportunidade. É tão bom quando a gente pode conhecer o novo, enfrentar aquilo ali, ter coragem, né, de ir para cima mesmo. Então, assim, eu acho que vai ser um divisor de águas. Aquilo, acho né? Não, tenho certeza. Com certeza. A gente vê a vida de acordo com o filtro que a gente tem no olho. Eu acho que essa imersão muda o filtro do olho da pessoa, né? Vai conseguir mostrar novos horizontes e uma nova jornada de vida. E eu queria que vocês deixassem, né, uma mensagem final para quem está vendo esse podcast, deixassem um recado para os médicos, enfim. Um recado mesmo.
Bom, não tenha medo do novo. Vem com a gente, vai ser muito bom, vai ser muito rico, um conteúdo muito importante. São pessoas sérias. A gente não quer só vender curso, só vender uma imersão, como nós falamos. Então, assim, vem caminhar com a gente que vai prosperar bastante. E o médico do futuro começa agora. Então, não é amanhã, não é para depois, é agora. Se você não vai entrar nessa bolha de crescimento, você vai ficar para trás. A medicina tem constantemente feito essas evoluções através de máquinas que já estão substituindo muita coisa que o médico faz. Inteligência artificial, né? Então, se você não entra na bolha do crescimento, ou você fica para trás, ou você é obrigado a entrar de forma tardia nessa bolha e talvez você fique para trás e tenha vários concorrentes à frente de você. Não, e é isso, né? A gente vê eu conversando com clientes, não, vou deixar para depois. Aí chega, passa um ano, nossa, por que eu não comecei antes? Nunca tem momento ideal, porque tudo muda muito rápido. Então é melhor aprender agora, para quando daqui a um ano tiver alguma mudança, você já saber tudo que está acontecendo, do que ter que aprender tudo e ainda aprender o novo. Isso, chega de lamentar. Ai, por quê? Preciso melhorar, preciso aumentar meu faturamento. Gente, coragem e mão na massa. É isso, pessoal. Finalizamos esse primeiro episódio. Eu espero que tenha sido um episódio muito rico, né? Que tenham tirado e sanado várias dúvidas de vocês sobre essa jornada de não só ser médico, né? Prosperar como médico, mas de transformar a vida, propósito e encontrar uma metodologia que vai te ensinar a ser uma pessoa de sucesso, a ter uma clínica de sucesso e impactar vidas. Não só ser um médico, mas um médico que impacta. Muito obrigada por assistir e acompanhe esse podcast.